Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar um jogo de estratégia chamado Plague Inc. Esse jogo pode ser utilizado pelo professor como um recurso didático-pedagógico que vai facilitar o ensino da biologia e também de outras matérias. Esse jogo possibilita com que a pessoa desenvolva uma aprendizagem ativa de vários assuntos científicos, como por exemplo a biologia molecular, a genética, a epidemiologia, a imunologia, a ecologia e a evolução. Esse jogo força a pessoa a desenvolver habilidades relacionadas à interpretação de dados, à leitura de gráficos e à análise de tabelas. Além disso, ele permite com que a pessoa aprimore seus conhecimentos sobre geografia e tenha noções na gestão de saúde pública. Apesar de ser antigo, na verdade um pouco antigo, esse jogo ele apresenta um cenário bem real e bem dentro das nossas atualidades, tendo em vista que a gente está atravessando um momento de pandemia. Esse jogo ele pode ser acessado de forma gratuita pelo celular. No computador a versão é paga. Se caso você interessar em comprar, eu vou colocar aqui um link na descrição que tem um vídeo explicando passo a passo sobre como fazer essa compra. E agora eu vou começar a jogar o Plague Inc. fazendo observações dentro do ponto de vista biológico e educacional. Vamos lá, gente, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se meus conhecimentos de biologia, de ciência, poderão me ajudar a conseguir exterminar com a humanidade, no qual é o objetivo principal desse jogo. Plague Inc. é um jogo desenvolvido para que você controle uma doença e faça com que essa doença infecte todas as pessoas do planeta Terra e acabe com essas pessoas. É essa a missão principal. Tem também outro modo, que é o modo cura, no qual o jogador terá que salvar a humanidade de uma pandemia. Se caso vocês tiverem interesse em conhecer esse outro modo, coloca aqui nos comentários que eu poderei estar produzindo outro vídeo específico para esse modo. Mas no vídeo de agora a gente vai conhecer o modo principal. E vamos lá jogar. O primeiro passo para iniciar o jogo, a gente vai ter que escolher o agente etiológico, o agente patogênico. E perceba que tem várias opções, A gente tem bactéria, vírus, fungo, cada um com suas particularidades. E como eu estou iniciando o jogo, eu não avancei nenhuma fase desse jogo, a única opção de agente patogênico que está liberada é a bactéria. E é com ela que a gente vai jogar. Depois, tem um campo onde que a gente pode estar modificando o código genético. Só que para fazer essas modificações no gene, está ainda bloqueado. Creio que se a pessoa estiver no nível mais avançado, ele poderá estar fazendo essas modificações. Professor, se caso você indicar esse jogo para os seus alunos, informe que na versão do celular tem como fazer essas modificações desde que pague uma certa quantia. Tome cuidado, eu acho que não vale a pena incentivar o aluno a gastar dinheiro com esse jogo. E vale a pena também, durante a sua aula, mencionar isso, porque senão o aluno talvez fica muito empolgado, usa como, digamos assim, âncora o fato do professor ter indicado e às vezes até pega uma mentirinha ali para o pai, falando que é necessário fazer aquela compra, força a família a gastar o dinheiro e depois isso pode pegar mal e implicar até em dores de cabeça para você. Então, para que isso não aconteça, vale a pena dar esse recado. Beleza, como a gente já não pode fazer nenhuma modificação no DNA, eu vou dar sequência. Agora vai ser selecionado o nível de dificuldade do jogo. E vejam bem, como o objetivo é desenvolver uma doença que acaba com a humanidade, o jogo de forma bem inteligente, ele já prepara o nível de dificuldade de acordo com o comportamento das pessoas diante de um problema de saúde. No nível de dificuldade casual, que é o mais fácil, nesse modo as pessoas não tomam nenhuma das medidas profiláticas, ou seja, elas ficam bem fáceis de serem destruídas. Elas não lavam as mãos, os pesquisadores não trabalham e as pessoas doentes também não ficam isoladas, inclusive elas se abraçam, ou seja, não está respeitando nenhuma conduta que é adequada no caso de uma pandemia. No nível normal, já passa a tomar mais cuidados. No nível brutal, esses cuidados são mais rígidos ainda, e no nível mega brutal, esses cuidados são mais rígidos de todos. Esse seria o cenário ideal de uma sociedade no qual vai sobreviver por vários anos e por várias pandemias. Eu vou colocar o nível normal, tá? Agora, a gente digita o nome da praga. No caso, eu coloquei água sujita. Pode colocar o nome que quiser, tá?
Eu coloquei água sujite porque, assim, quem não me conhece não vai entender, quem é da minha cidade, ou enfim, já ouviu falar, essa doença dentro do meu universo imaginário, ela é endêmica de Lamin, ou seja, uma doença endêmica, ela só ocorre em uma determinada região e por vários anos. E eu acredito que essa doença, ela tem dentro da minha imaginação, tá, gente? Ela tem uma possibilidade alta de se transformar em uma epidemia, de se transformar também em uma pandemia e acabar com a humanidade. Então, estou apostando na água sujite para atingir o objetivo desse jogo. Beleza, agora nós já podemos começar. E o primeiro passo é selecionar uma localização inicial onde a doença será instalada. Vejamos que nesse momento a gente tem que analisar uma série de fatores, que são os seguintes. Qual será o melhor local para uma doença se desenvolver e espalhar e acabar com toda a população? Se caso eu colocar um país bem desenvolvido, corre um sério risco, provavelmente, né, nesse país a medicina é avançada, a ciência como um todo, né, é avançada, e corre um sério risco desse país desenvolver uma cura antes da doença se disseminar para o restante do planeta. Vale levar em consideração, né, que o saneamento básico desse local também é avançado, e que também as pessoas, elas são mais educadas e tomam as medidas profiláticas adequadas para controlar uma doença. Enfim, creio então que não é o cenário ideal, pelo menos na estratégia que eu estou pretendendo adotar. Outro ponto também que deve ser levado em conta é o tamanho populacional do país e também a sua posição geográfica. Um país como, por exemplo, a Groenlândia, fica isolado do resto do mundo. Acredito que se eu selecionar esse país, eu vou ter problemas para disseminar essa doença em outras regiões. Vale levar em consideração também a questão do clima, né? Se eu selecionar, por exemplo, uma doença para ficar num país de clima mais tropical, próximo à linha do Equador, por exemplo, eu vou ter que desenvolver habilidades nessa praga para ela suportar o calor. E posteriormente também vou ter que desenvolver habilidades para suportar o frio, conseguir se disseminar em todo o planeta. Enfim, eu tenho que agora então pensar no local ideal, um local onde que é bem posicionado com relação à geografia, não está isolado do mundo, várias pessoas visitam esse local, isso vai poder facilitar, né, a sua disseminação. Um local também que não é muito desenvolvido, com isso a pesquisa, a ciência, né, a medicina também provavelmente não darão conta de resolver o problema de imediato. Na minha opinião, eu acho que os locais ideais seriam a China, e a gente tem, infelizmente, né, como exemplo, o coronavírus, que deu muito certo. E eu aposto também que o Brasil seria um ponto estratégico para estar instalando essa doença. Eu vou escolher o Brasil, tá, gente? É aqui que vai começar a nossa doença. Deixa eu escolher mais para cá, que fica mais próximo da minha cidade natal. E aí a água sujite vai estar infectando primeiro as pessoas daqui. Então, nesse momento, a água sujite, ela contaminou o primeiro ser humano. Ela é acostumada a altas temperaturas e ela deve evoluir usando os pontos de DNA para contaminar mais pessoas. No decorrer do jogo, gente, vai aparecendo esses balãozinhos, a gente tem que estourá-los e com isso a gente vai aumentando os nossos pontos de DNA. E com esses pontos de DNA a gente pode estar usando para evoluir os modos de transmissão, né, que pode ser através dos vetores, né, como inseto, no caso aqui é um roedor, um pássaro, um gado. Essa doença também ela pode estar sendo transmitida pelo sangue, pela água ou pelo ar. Eu posso também usar os pontos de DNA para evoluir os sintomas, certo? E eu posso também usar esses pontos de DNA para evoluir algumas habilidades, como por exemplo a resistência ao frio, resistência ao calor, resistência a remédios e pode até mais para frente estar evoluindo algumas habilidades relacionadas ao material genético, o qual poderá dificultar na pesquisa e com isso dificultar, né, na criação, por exemplo, de um remédio ou uma vacina que vai curar. Outro ponto também que deve ser levado...
usados. Ó, legal que vai informando notícias, né, que podem interferir em alguma coisa na propagação da doença. Então é sempre bom ficar atento a esse banco de notícias. Outro ponto também que vale a pena ficar atento. Para a gente desenvolver uma estratégia adequada, eu acredito que seja necessário levar em consideração a relação ecológica de parasitismo. O que é o parasita ideal? É aquele que consegue capturar um hospedeiro, mas não o destrói. Ele suga a energia desse hospedeiro sem matá-lo. Levando em consideração esse conceito, eu vou buscar desenvolver uma doença que vai disseminar por todo o planeta Terra, mas sem causar lesões graves nas pessoas, entende? E sem causar mortes. Porque se isso acontecer logo no início, a comunidade científica vai ficar mobilizada e vai se preocupar mais em desenvolver uma cura, algo que não vai ser interessante. A estratégia que eu vou adotar, e é a que eu acho ideal, é de, primeiro, fazer com que essa doença infecte toda a humanidade, em todos os locais, e aí depois disso, que eu vou começar a desenvolver sintomas graves para poder dar o golpe final, que é matar a humanidade, tá? E ao mesmo tempo também, eu tenho que estar levando em consideração algumas habilidades que são importantes de serem desenvolvidas para dificultar a pesquisa. Então essa que é a estratégia que eu vou estar adotando para jogar o Plague Inc. Tá? Coloca aqui nos comentários se vocês acham que é melhor fazer de outra forma, tá bom? Então, gente, ó, nesse momento eu já tenho 21 pontos de DNA e como eu comentei, eu vou estar evoluindo o modo de transmissão. O primeiro modo de transmissão que eu vou desenvolver é o da água, porque dessa forma dá para fazer com que a doença seja transmitida em navios e com isso ela vai chegar em mais locais. Ó, tem ainda um pontinho, vou estar desenvolvendo também o modo de transmissão pelo ar, porque eu vou aumentar a contaminação e transmitir também em aviões, algo interessante também para ela espalhar para outros países. E pronto, agora só tem 2 pontos de DNA, não posso fazer mais nada. Ó, um ponto interessante também que o jogador pode estar analisando, tá? Água suja já está contaminando 70 pessoas, mas como eu ia dizendo, um ponto interessante que o jogador pode estar analisando é esse gráfico, né, que você pode acessá-lo clicando aqui no menu do mundo. E aqui está informações relevantes com relação ao desempenho da doença. Percebam que já existe 368 mortos não contaminados, a maioria da população ainda está saudável e nenhum morto, algo que está interessante, tá? Aqui a gente pode analisar a situação de cada país. Aqui nós temos uma visão do mapa mundi e aqui nós temos um status de curas. Nem começou a desenvolver uma cura. E aqui nós temos um gráfico, né, onde mostra em vermelho a quantidade de pessoas contaminadas, em azul a quantidade de pessoas saudáveis, e creio que à medida que for morrendo vai aparecer uma barra em preto mostrando a quantidade de pessoas mortas. A intenção minha é de aumentar muito o número de pessoas contaminadas e pelo menos no início não ter nenhum morto, para não assustar a população e não fazer com que mobilize a comunidade científica para desenvolver uma cura. E direto eu posso estar acessando esses dados para ver como que está sendo o desempenho dessa doença. E com isso eu vou fazendo os ajustes da minha estratégia no decorrer do jogo. Ó, já estou com 17 pontos de DNA. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa. Vou continuar evoluindo a transmissão. Por estar no Brasil, né, país tropical, eu creio que o vetor mosquito ele seja interessante para aumentar a contaminação. Percebam, gente, que no decorrer do vídeo eu estou utilizando vários termos dentro do universo da biologia, no qual você, professor, poderá estar explicando também. Olha só, eu já usei o termo agente etiológico, vetor. Vale a pena também nesse momento o professor estar explicando o que é um surto, o que é uma epidemia, o que é uma pandemia, o que é uma endemia. Vejam bem, quando a doença começou aqui no Brasil, quando tinha poucas pessoas infectadas num determinado local, a gente poderia falar que estava acontecendo um surto. À medida, tá, a Guaxugite espalhou para a França, beleza, já chegou na Europa, ótimo. À medida que essa doença
ela foi se espalhando aqui no Brasil, a gente já pode mudar de categoria a classificação. Aí já passa a ser uma epidemia. E na hora que essa doença se espalhar por todo o planeta, aí ela já é classificada como uma pandemia. Se caso essa doença... Opa! Só um momento, gente. Sintoma de cisto modificado. Aconteceu uma mutação, tá, na água sujite, no material genético da água sujite, e fez com que desenvolvesse o sintoma de cisto, algo que não é interessante para a minha estratégia agora, tá? Eu não quero que esse sintoma se desenvolva. O que eu vou fazer? Vou clicar em evoluir. Eu garanto que a doença continue se espalhando, contaminando várias pessoas, sem causar nenhuma morte e sem mobilizar a comunidade científica para desenvolver a cura. Mas como eu já ia dizendo, se caso a doença se espalhar por todo o planeta, aí ela já é considerada como uma pandemia. E se caso a doença ficar restrita a uma determinada região por um longo período, aí ela já é classificada como uma endemia. Tá joia, gente? Ó, eu vi ali bem rápido que parece que a Austrália ela desenvolveu um remédio para evitar a contaminação, algo que não é interessante para mim também. Diante desse problema, eu vou evoluir a habilidade aqui de resistência a drogas. E eu acredito que pelo menos de imediato vai fazer com que o efeito do remédio desenvolvido aqui na Austrália não seja eficaz. Beleza, ela já está se espalhando por todo o Brasil, já está se espalhando digamos que assim, na América do Sul, já tem um pouco na América do Norte, já tem um pouco na África e já tem um pouco na Europa também, um pouco na Austrália. A água sujite está a todo vapor. Deixa eu ficar de olho se não está matando ninguém. Não, beleza. Deixa eu ficar de olho também se tem algum sintoma que evoluiu de forma aleatória. Não, beleza. Eu estou com 17, 18 pontos de DNA agora, eu posso continuar usando esses pontos para evoluir a transmissão. Eu vou agora evoluir o vetor rato, tá? Com ele, provavelmente também tem o vetor pulga, que eu acho que é interessante para contaminar. Pessoal, vale ressaltar que é um jogo, tá? Essa questão assim de evolução, ela não está sendo abordada de forma 100% correta. Na verdade, as modificações genéticas de um organismo, elas acontecem de forma aleatória. E algumas são vantajosas, outras não. Aquelas modificações que são mais vantajosas, elas possibilitam com que o organismo se adapte melhor ao ambiente. Com isso, ele vai sobreviver, ele vai conseguir se desenvolver, ele vai conseguir reproduzir e passar essas características para seus descendentes. É assim que acontece a evolução, né? Dentro do ponto de vista feito lá por Darwin na sua teoria da seleção natural, que é até hoje a teoria mais aceita. Aqui no jogo, pode ser que induza o aluno a analisar a evolução como um design perfeito, que pode ser feito através de ajustes, né, de acordo com as necessidades do ambiente, algo que não é bem assim. Joia? Vale a pena, né, você, professor de biologia, ao indicar esse jogo para seus alunos, destacar esse, não digo erro, tá, gente, porque é um jogo, tá bom? Mas mencionar esse assunto, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo. Percebam que eu acho que vai ser interessante eu desenvolver a habilidade na água sujite em suportar ambientes com temperaturas baixas. Olha, ela não chegou aqui na Rússia, ela não chegou no Canadá e ela não chegou na Groenlândia, tá? E eu estou começando a ficar um pouco preocupado com a Groenlândia, porque é um local que não tem muito acesso, é um país frio, então vou ter que ter uma atenção especial, né, em desenvolver a habilidade em suportar temperaturas baixas, e eu tenho que também evoluir um modo de contaminação para chegar aqui. Nota que nesse jogo, né, na Groenlândia não tem aeroporto. A doença vai então chegar ou por pássaros ou então por navios. E a melhor forma dela chegar por navios é através de contaminação da água. Então já tem alguns pontos de DNA aqui. Vou desenvolver para chegar por pássaros, pode ser que aconteça. Vou chegar aqui na habilidade
e desenvolver... Não, mas não tem como, tá? Assim que eu adquirir uns pontinhos, eu vou aumentar a habilidade de resistência ao frio, tá? Visando chegar aqui na Groenlândia. Ó, vejam bem, ela já infectou a América do Sul quase toda. 0 mortes. Deixa eu só conferir aqui, nesse gráfico. 0 mortes. Então tá tudo acontecendo dentro do previsto. A comunidade científica ainda não se mobilizou para desenvolver uma cura. Se caso eu tivesse desenvolvido os sintomas e já tivesse matando bastante pessoas, com certeza a comunidade científica já ia ficar preocupada. E aí ia desenvolver uma cura a tempo, né? Algo que eu fiquei atento para isso não acontecer. Ó, caramba, já tem bastante ponto de DNA. Eu vou, né, como prometido, evoluir a resistência ao frio. Vou evoluir aqui a resiliência, ó, que termo interessante, resiliência bacterial. Resiliência, gente, é a habilidade em suportar uma série de situações adversas por um longo tempo, tá? Isso que seria um ambiente ou então um organismo resiliente, algo que eu acho interessante também estar desenvolvendo. E ela está lastrando para todos os cantos do planeta. A África também já está sofrendo bastante. Ó, tem 20 pontos de DNA, dá para evoluir mais coisas. Eu não posso esquecer também de desenvolver habilidades para dificultar o processo de pesquisa. E aqui eu vou fazer digamos que assim, algumas modificações no material genético para deixá-lo mais difícil de ser estudado. Algo que vai dificultar no desenvolvimento de algum fármaco. Maravilha, chegou no Canadá. Começou a chegar aqui também nos países nórdicos. Eu acho que vai ser por aqui o caminho para chegar na Islândia e na Groenlândia. Caramba, tô espalhando muito. Espalhando muito. Nossa, já tem 35 pontos de DNA. Esse embaralhamento genético eu vou deixar para atualizá-lo no momento que começar a ser investida a pesquisa. Com isso, eu dificulto a ciência. Enquanto isso, eu vou desenvolver um endurecimento genético, tá? Para antes deles iniciar as pesquisas, já encontrar um problema bem difícil de resolver. Ainda não chegou na Groenlândia, isso é um problema. Está começando a invadir a Europa. Opa, a China está ficando bastante contaminada, isso é ótimo. Um detalhe também, gente, a humanidade está funcionando como se não tivesse... Opa, um sintoma. Assim que dá um sintoma modificado, eu tenho que estar corrigindo. Nossa, vacilei aqui, eu tenho que evoluir tudo isso, porque senão começa a matar as pessoas. Eu bobeei um pouquinho. É isso, agora está sem sintoma nenhum. Tomara! Deixa eu conferir se morreu alguém. Não, não morreu ninguém. Acho que eu agi a tempo. Opa, chegou na Islândia. Alguns países como a África Ocidental começou a trabalhar na cura. Isso não é legal, tá? Isso não foi bom. Mas o que eu ia dizendo era o seguinte: o mundo está funcionando como nada se tivesse acontecendo. Ó, os portos e os aeroportos estão a todo vapor, a humanidade não parou, não está fazendo isolamento, e isso é ótimo, né, para que essa doença contamine várias pessoas e para a humanidade ser destruída. Eu vou tentar a todo momento não colocar as pessoas prejudicadas. Caramba, estou com bastante ponto de DNA. Beleza, não vou desenvolver nenhum sintoma. Vou melhorar a transmissão pela água. Evoluir aqui para a fase 2. Nossa, parece que eu estou ficando até meio gripado só de jogar esse jogo. Tá saindo uma aguinha no nariz. Acredito também em algumas habilidades com relação ao clima, habilidade, resistência ao calor. Até agora eu não evolui nada, vou evoluir ela um pouco. Vou aumentar a resiliência também. Tá, joia. Tá ótimo. Já fiz o que dava. É interessante também, agora que eu pensei nisso, em aumentar minha pontuação do DNA, deixar o tempo passar, deixar a doença contaminar, né, a vários locais e ter uma gordurinha de DNA para na hora que for necessário eu começar a evoluir os sintomas. Com isso, eu faço a doença ficar bem grave, aumento a sua letalidade e extermino com a população de forma rápida. Opa, sintoma de insônia modificado, isso não é bom para agora. Deixa eu evoluir. Vamos analisar aqui o gráfico. Nossa, 75% da população já está infectada. Nenhuma morte, ótimo.
Aqui tem um balanço, né, da situação dos países. O país aqui, os países mais saudáveis são a Groenlândia, como eu já estava prevendo lá no início. E aqui os países que estão mais infectados. Algo que não é bom. Algo que é bom, claro. E aqui eu tenho o status da pesquisa, 0%. Ela não começou, ótimo também. E eu preciso fazer com que essa doença chegue na Groenlândia, gente. Aumentei, né, a contaminação pela água, já desenvolvi habilidade para suportar o frio, só que até agora ele não chegou. Essa doença já está na Islândia, está um pouquinho nos países nórdicos. Opa, agora está aumentando. Vamos torcer para algum viking sair aqui dos países nórdicos e ir para a Groenlândia e infectar as pessoas de lá. O Canadá também está pouco contaminado, mas já tem alguns focos. Por que não está espalhando aqui no Canadá, né? E o legal desse jogo é que, à medida que vai chegando na reta final, ele vai ficando cada vez mais emocionante. E a gente meio que tem que agir sob pressão mesmo para tentar acabar com a humanidade. Opa, chegou! Chegou na Groenlândia, maravilha! Chegou aqui na Groenlândia. Então, ele já contaminou a população toda, todas as partes do planeta. A população toda ainda não. O tsunami atinge a região aqui da Ásia, isso é ótimo, tá? Quanto maior for o caos das pessoas, quanto maior for o negacionismo da ciência, enfim, isso tudo vai promover um sucesso para a minha doença, algo que é legal. Agora já tem 96 pontos de DNA e eu posso já começar a pensar, já que ela chegou em todos os locais que eu queria, já posso começar a pensar em desenvolver alguns sintomas que vai fazer com que as pessoas morrem. E aí que está a questão, na hora que eu começar a desenvolver esses sintomas e que muitas pessoas morrerem, com certeza a comunidade científica vai começar também a desenvolver a cura. Opa, mas eu acho que esse sintoma não seria o ideal. Evoluir. E aí a comunidade científica desenvolvendo a cura, vai ficar aquela corrida. Qual que será mais rápido? O desenvolvimento da cura ou o número de mortes? Se as pessoas morrerem, acabar com a população total do planeta antes de desenvolver a cura, eu venço o jogo. Caso o contrário acontecer, eu vou perder. Então eu vou ter que desenvolver esses sintomas também de forma inteligente, para matar o maior número de pessoas em um menor tempo. Cara, já tem 102 pontos de DNA, planeta inteiro, vamos ver o gráfico de novo. 99% da população já está contaminada, todos os países estão contaminados, já tem algumas mortes acontecendo, ou seja, agora que são elas, agora eu vou ter que evoluir os sintomas, e eu vou ter que desenvolver sintomas que são bem brutais. Vamos desenvolver alguns nódulos, reduzir, né, células, as hemoglobinas, anemia. Acho que é interessante também evoluir essas informações relacionadas, né, a esses surtos psicológicos. Vou desenvolver um pouco de cada coisa, evoluir um pouco de cada coisa. Doença respiratória. Ainda tenho 72 pontos. Vou dar um tempinho e observar o que vai acontecer. Não começou a pesquisa pela cura. Já tem um recado aqui que essa doença precisa evoluir para matar. E é verdade, afinal de contas já contaminou o planeta inteiro. Se caso, olha, começou a fechar os aeroportos, mas nesse momento já é tarde demais, porque ela já chegou nesses locais, então não adianta. E outra coisa, habilidade que eu vou ter que ficar atento também, eu vou ter que separar alguns pontos de DNA para fazer o embaralhamento genético e dificultar a pesquisa na hora que ela começar. E já começou, nossa, isso é um problema. Tem poucas pessoas mortas, os países já começou a mobilização para desenvolver essa pesquisa. Eu tenho que aumentar esses sintomas. Estourando as bolhas azuis, a gente atrasa a pesquisa. Temos mortes aqui no Egito. Eu preciso que agora esse número de mortes cresça bastante. Chegamos na reta final do jogo. E é um momento importantíssimo. E sistema de suor modificado, ótimo. Agora todo o sintoma que apareceu, eu não vou evoluir mais não. 19% da cura. E caramba, essa cura está avançando muito. Acho que vou ter que desenvolver habilidades para dificultar esse processo. Pena que come muito DNA também. Nossa, eu estou só com 25 pontos de DNA. A tendência agora também é aparecer menos balãozinhos de pontos de DNA. Já fez o sequenciamento do genoma aguacilgite, isso é um problema também. E olha que eu acabei de modificar 25% da cura. O número de mortes ainda está muito baixo.
adotei boas medidas para aumentar a contaminação, mas deixei de lado as habilidades para dificultar a pesquisa e também deixei de lado o fato do que é necessário deixar esse sintoma agressivo. Mas enfim, talvez dê certo ainda. Vamos ver aqui no nosso Brasil. O número de mortes não tá legal. Parou de aparecer balãozinhos com pontos de DNA. Ó, tem 26 pontos. Acho que eu preciso deixar essa doença mais letal. Se a cura não sair, vai ser só questão de tempo para as pessoas morrerem. Então eu vou desenvolver habilidades que vai dificultar essa cura. Só que eu não tenho ponto suficiente. Complicou. Caramba. Já tem 50% completo da cura. Às vezes aparece um balãozinho de pontos de DNA. E eu ainda matei poucas pessoas. Muita gente infectada, mas pouca gente morta. Vamos ver como é que tá a situação. O número de mortes aumentou, mas ainda está longe de ser o ideal. A cura cada vez mais avançando. Caramba, 75% de... Agora eu vou partir para o desespero. Eu preciso travar essa cura. Só que eu não tenho ponto suficiente. Como eu já fiz a transmissão para todos os locais, eu posso evoluir esses modos aqui de transmissão, esses vetores. Oh, meu Deus, eu fiz cagada, eu evoluí. Vou evoluir. Ah, fodeu tudo. Ah, meu Deus, tá dando tudo errado. Vou evoluir, vou ganhar ainda alguns pontinhos, mas nossa, eu só tenho 7 pontos. Vou evoluindo tudo, 13 pontos. Os sintomas eu preciso manter, as habilidades eu preciso manter e não dá para fazer aumentar nem resistência à droga, não dá para fazer o embaralhamento genético. E a pesquisa está com menos de 80. Parece que vai ter as Olimpíadas no Rio, isso é bom. Mesmo a população se comportando mal, a ciência pode ser que salve ela. 95% da cura, a situação está muito ruim. Para a doença, não para a humanidade. Mas olha, poucas pessoas mortas, 100% contaminada, mas não adianta. E a cura logo ali. A cura já está completa. A vacina já foi feita. Agora, desde que as pessoas não sejam loucas, elas serão vacinadas e provavelmente essa doença vai ser erradicada. Olha só, fui derrotado. A água sujite foi erradicada. Mas enfim, o legal desse jogo também é isso, porque ele força com que a pessoa desenvolva estratégias e não é fácil, tá? Eu joguei sério, eu dei meu melhor para tentar acabar com a humanidade, não tive essa habilidade. Agora, quando eu jogar de novo, eu vou pensar em outra forma, né? Rever alguns conceitos. Inclusive, coloca aqui nos comentários o que você acha que eu poderia ter feito de forma diferente para conseguir acabar com a humanidade. Mas enfim, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né? A intenção maior é recomendar, né, um jogo no qual pode ser utilizado como recurso didático, pedagógico, que vai facilitar o processo de ensino. Nós, professores, gente, a gente tem que estar preocupado em conectar o assunto que a gente está explicando com a realidade do aluno. Percebe que tem uma disparidade, tem uma diferença muito grande da geração dos professores com o modo de pensar da geração dos alunos. E eu acredito que esse jogo vai estreitar essa diferença e vai fazer com que o assunto fique mais, digamos assim, gostoso de aprender, porque é algo que vai estar conectado e que vai, assim, despertar um interesse ligado às coisas que os alunos gostam de fazer. Pessoal, se caso você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, como eu já mencionei, coloca aqui nos comentários. Se caso você também achar que esse vídeo pode ser útil para outros profissionais da educação, ou até mesmo para os jovens, né, para os estudantes, né, que buscam aprender ainda mais, compartilha esse vídeo. E se caso também ele agregou em alguma coisa na sua formação profissional, clica no curtir, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações. Tchauzinho, gente!